Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou pedir para os irmãos abrir no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14. Gostaria de agradecer a Deus, agradecer também pela vida do pastor Joselito, pastor presidente, pastor Mazinho, pastor Cristiano e os demais obreiros. Quero agradecer também pela sua vida que está aqui essa manhã para ouvir a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 14, verso 15. Todos acharam? E um daqueles que estava com ele à mesa, ouvindo isso, disse-lhes: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Mas ele respondeu: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se. O primeiro lhe disse: Comprei um campo e tenho a necessidade de ir vê-lo. Rogo-te que me perdoe ou me desculpes. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me desculpes. E o outro disse: Acabo de casar-me, portanto não posso ir. E aquele servo, ao voltar, fez saber estas coisas ao seu senhor. Então irou-se o pai de família e disse ao seu servo: Sai apressadamente pelas ruas e praças da cidade. Traze aqui os pobres, os mancos, os cegos e os coxos. Então o servo disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e pelos valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Podeis assentar. Nosso Senhor Jesus foi convidado um dia de sábado para uma santa ceia, para uma ceia na casa de um dos fariseus, de um dos grandes homens daquela época. E chegando lá, era um dia de sábado. Se nós, antes de entrar na parábola, nós vamos voltar ao versículo 1, aos primeiros versículos, para observar como se deu para Jesus pronunciar essa parábola. O texto vai dizer no versículo 1 do 14 que ele foi convidado. Ele foi convidado para uma ceia, para um banquete na casa de um homem para comer pão. Amém. Ele foi convidado para a casa de um homem para comer pão. E chegando lá, estavam todos os fariseus e os líderes reunidos. Todo mundo preparado, sentado, esperando ouvir Jesus. O texto vai dizer que era um dia de sábado. Nós sabemos que existia um ritual para o dia de sábado.
Mas o texto diz que eles estavam olhando para Cristo de uma forma dissimulada. Observe o versículo 1, não fecha a Bíblia, deixa aberta no capítulo 14. Forma dissimulada ou forma falsa de olhar e observar Cristo. Talvez cumprimentou ele. O senhor veio para o banquete participar. Mas Jesus sonda os corações. Enquanto eles estavam observando Jesus por fora, Jesus estava observando o coração deles, o que se passava dentro deles. Eles observavam a atitude de Cristo, o que ele ia fazer, o que ele ia realizar naquele sábado, se ia quebrar algum princípio do sábado. Tá bom. Então Jesus, observando as intenções dos seus corações, sabia o que se passava. Eles já tinham preparado uma armadilha para Cristo. Prepararam um homem com uma enfermidade. A Bíblia vai dizer que ele era hidrópico, ele tinha um excesso de líquido no corpo. Eles sabiam que Cristo, da forma que era, Cristo que trazia vida, salvação, saúde para quem estava doente, ele disse, de maneira nenhuma ele vai deixar de curar ele no sábado, e vai ser lá que a gente pega ele. Mas Jesus, sondando o coração deles, faz primeiro uma pergunta antes de realizar a cura. É lícito curar no sábado? Sim ou não? Mas eles nada puderam dizer. Então Jesus vai lá e cura esse homem. E despede ele. E eles fazem uma pergunta de Êxodo. Por acaso, se cair um boi, ou um jumento, ou uma criança no dia de sábado no poço, vocês não tiram? No dia de sábado? E a lei era clara, podia tirar, por causa do risco de morrer. Só que, qual é o valor que tem? Uma alma enferma, cativa por Satanás, ou salvar um jumento ou um boi? Então eles não conseguem responder nada para Cristo. Não tem como dizer. E eles já estavam em desvantagem muito grande com Jesus. Você vai ver lá na frente. Eles brigavam por posição. Procuravam os melhores assentos. Mas Jesus, observando o coração deles, trabalha na vida deles da forma que eles pensavam. Vocês não estão pensando em ir contra mim? Pronto. Eu vou lhe voltar a pergunta. Pode curar no sábado? Sim ou não? Vale mais uma vida ou um jumento e um boi? Vale mais a Santa Ceia ou as coisas seculares? Jesus o cura, manda embora. E agora eu vou, como se eu estivesse vendo essa cena, diz, agora eu vou tratar os verdadeiros enfermos. Os verdadeiros enfermos estavam no interior daqueles homens que estavam ali observando Cristo. A salvação estava diante deles e eles não viram. A cura diante deles, eles estavam cegos, coxos espirituais. Aí Jesus, eu tenho uma vantagem sobre vocês. Vocês estão preocupados onde vão sentar, os melhores lugares, onde vão se reunir, a melhor visão. Mas eu tenho algo para lhe dizer. Quando fores convidado para as bodas na terra, porque no céu do jeito que está não ia.
Quando fores convidado para as bodas, para a festa, não se assente no primeiro lugar. Espera chegar um convidado, espera chegar o dono da casa. Senta no último. E ele vai te conseguir um lugar de honra. Senta lá atrás. Deixa que ele vem e te honra. Deixa que ele vem e te coloca na posição que ele quer. Jesus sonda os corações. O homem só vê a aparência. E Jesus pronunciando isso, essas coisas, no versículo 15, nós vamos ver que um deles vai dizer, depois que Jesus cita tudo isso para eles ficarem no último lugar, não ficar nos lugares principais, porque já são destinados a alguém. Depois que Jesus diz tudo isso para eles, um deles se sente doído, talvez porque perdeu posição para alguém. E vai dizer para Cristo: bom é comer pão no reino de Deus. Só que, como eu disse, do jeito que eles estavam, eles não poderiam jamais comer pão no reino de Deus. É melhor estar aleijado, enfermo por fora, do que por dentro. Da forma como eles estavam, enfermos por dentro. Jesus vendo dentro deles, eles querendo pegar o mestre, Cláudio. A vida estava diante deles e eles não agarraram. Verso de número 17. Jesus vai iniciar a parábola que acabamos de ler. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. A Bíblia vai dizer que Jesus inicia essa parábola falando que um homem, um pai de família, que esse pai de família representa Deus, preparou uma grande ceia, porque esse texto ele tanto serve para a ceia como para a salvação. Mas ele prepara uma grande ceia, ele mata o cordeiro, mata um cabrito, prepara o pão, prepara o vinho, prepara o banquete, deixa tudo pronto. E naquela época o alimento não podia voltar para a cozinha. O cordeiro sacrificado não podia ser jogado no lixo, tinha que ser consumido totalmente. Lembra do Êxodo? A passagem? Aleluias. Quando Deus disse para o povo sair do Egito, cindir os lombos, matar um cordeiro de acordo com a família, não comer cozido, não comer cru, mas comer assado, inteiro. E a família que não conseguisse comer, chamava a vizinha. Comer todo, e o que sobrasse era no fogo. O pai de família não poderia aceitar um desperdício desse. Tudo foi preparado com muito carinho. Os cozinheiros prepararam o alimento, prepararam o cordeiro, os anjos preparando tudo, e eles não estavam prontos para participar. Está tudo preparado. O servo vai vir chamar. E aí, o que vamos fazer? Nós vamos ir ou vamos inventar uma desculpa? Estava tudo pronto. Nós aqui servimos, mas lá no céu seremos servidos. Os anjos do Senhor preparou tudo. Lá no céu, o próprio Jesus vai nos servir. Nessa parábola, Jesus mostra o zelo do pai de família com seus convidados. Preparei tudo. O suco de uva está pronto. O pão está pronto. O cordeiro está assado. Aí ele vai dizer, verso de 18. Verso 17 ele mandou chamar, verso 18. E todos a um começaram a desculpar-se. O primeiro lhe disse: comprei um campo e tenho a necessidade de ir vê-lo. Rogo-te que me desculpes. E todos começaram a dar desculpa
para participar da mesa. E o pai de família, observando essa atitude, chegou no outro e disse, verso 19, e o outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me desculpes. O outro vai dizer, acabo de me casar, portanto não posso ir. Eles sempre deram mais valor, lembra no verso 1, a jumentos e a bois do que a vidas, do que a um momento com Deus. Êxodo é claro, eles podiam resgatar o jumento e o boi da cisterna no sábado, mas não podiam salvar uma vida. Podiam participar de uma mesa, mas não salvavam a vida. Então sempre o valor maior foi as coisas materiais. Nunca foi a um momento com Deus. O pai de família tem grande zelo pela vida dos seus convidados. O cordeiro que ele deu para pagar o preço, não foi qualquer cordeiro. Foi o dele. Não foi o cordeiro de ninguém, foi o dele. Que estava guardado no seu coração. Era um mistério oculto no seio do Pai. O primeiro dá uma desculpa. Acabei de comprar um campo. Um campo de terra, um terreno. Peço desculpa ao Senhor. Quem sabe na próxima. Quem sabe na próxima vez. Vai ter outra chance? Se tiver eu vou. Mas agora eu estou tão apegado ao meu campo. Eu preciso vê-lo. Hoje não. Eu sei que a comida lá é boa. E o outro, comprei 5 juntas de bois. Eu tenho umas empresas que eu preciso ver agora e eu não vou poder participar. Eu tenho que ir ver como é que está a minha empresa, e ver como é que está os meus carros, os meus gados. Se sobrar um tempo, eu irei. Mas quem sabe na próxima. E o outro é pior ainda. A desculpa do casamento, essa daí. Porque as outras a gente entende, ele está apegado aos bens materiais, mas o casamento, acabou de se casar. É um momento de festa dentro da casa dele. Porque não participaria da festa na casa do pai de família? Porque não participaria da festa na casa de Deus? Nós sabemos que o casamento dele vai durar pouco. Porque a verdadeira alegria, o verdadeiro vinho, a verdadeira comida, ele não trouxe para o seu casamento. Ele não trouxe a presença de Deus, que é o principal. Ele não agarrou isso, ele preferiu dar uma desculpa. Deus conhece o coração de cada um. Conhecia o coração de todos eles. Sabia o que iam dizer. Mas isso foi bom. Isso abriu espaço para coxos, pobres e cegos. Se você está aqui hoje, agradece ao pai de família pelo cordeiro. Pelo cordeiro que estava no coração dele, que era um mistério oculto no seio do Pai. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele servo ao voltar fez saber isso ao pai de família. Olha, meu senhor, estive lá. Talvez o servo até relutando para falar, né? Como é que eu vou falar isso para o pai de família? Como é que eu vou falar isso para meu senhor?
Que notícia ruim, ele estava tão alegre, preparou tudo com tanto carinho. Ele perdeu até a noite trabalhando e disse: esse aqui é o melhor tempero para servir eles. Esse tempero aqui é bom, eles vão gostar. O servo chega: meu senhor, fui lá, e eu tenho algo para te dizer. O primeiro tinha alguns problemas com as terras dele, não pôde vir. O segundo comprou alguns bois, não pôde vir. E o terceiro acabou de se casar, não pôde vir também. E a Bíblia vai dizer que irou-se o pai de família. Eles eram dignos para estar ali. Eles eram os perfeitos. Eles eram o cordeiro sem mancha da terra. Eles eram as ovelhas sem mancha. Era o cabrito sem mancha. Devia participar lá no reino. Isso aqui deixa fogo agora. Porque o sacrifício antes de Cristo tinha que ser um animal sem mancha, sem defeito. Eles eram dignos para participar. Mas aí eles rejeitam. Tinha muita coisa no coração, embora não tinha mancha na pele, não tinha mancha no pelo. O pelo era bonito, a pele era bonita, os olhos dava para enxergar o da terra, mas os seus corações estavam sujos. Estavam presos nas coisas da terra. Então, quando o servo fala para o pai de família, ele diz: rapaz, é o seguinte, não dá para voltar o material lá para dentro. Jogar no mato, nunca fiz isso, jogar no lixo. O alimento vai ter que ser comido. A promessa vai ter que ser feita. A ceia vai acontecer. Não importa quem não quis vir. Os dignos que não vieram, não tem problema. Eu vou trabalhar no coração agora. Dos cegos, dos pobres, dos coxos. Estava indigno? Vou tratar agora. Era falta de perdão? Perdoará agora. Mas o alimento não vai voltar. O alimento não vai voltar para a cozinha, porque não vai ser motivo para os servos dizer nada de lá de dentro. Meu Senhor, tanto trabalho e ele não conseguiu convencer os dignos de estar aqui. O alimento não pode voltar. Ele trabalha no coração agora. Então o servo volta lá. Ele diz: volta lá. Nesse texto a gente tem que entender algo. Que esses dignos aqui representavam os fariseus da época. Os grandes homens da época que se consideravam melhores. E esses coxos e cegos representam aquela nação, aquele povo de Israel humilhado e jogado nas traças. A gente entra depois. Então, o servo vai dizer: vai lá. Traz aqui os pobres. A primeira classe que era digna, estava preocupado com o campo, era rico, era abastado. Ele diz: vamos trocar ele pelos pobres, traga o pobre. O segundo tinha muitos bois e muitas vacas e ovelhas, e ele disse: eu vou trocar esse por mancos, e cegos, e coxos. O que não quis se alegrar na festa, eu vou trazer os aleijados para cá. Vai entrar com o pé só, mas vai entrar no reino. É com olho só mesmo que ele quer. Porque lá você não vai precisar dos dois não, porque lá você vai ter um corpo glorificado, rapaz. Você vai ter um corpo transformado. Não tem a mão? Serve, venha. É pobre, é esse mesmo, traga para cá, que aqui tem ruas de ouro. E a Bíblia vai dizer que ainda tem um trabalho, que mesmo sendo coxo, a gente entende isso, sendo cego, sendo pobre, e tendo o chamado do rei, ainda é resistível para aceitar. O coração está inchado, cheio de vaidade, cheio de coisas dentro, está aleijado, está manco, mas não tem
humildade para reconhecer que necessita do Pai. Observe o texto. Então o servo, disse aqui, verso 21, aquele servo ao voltar, fez saber estas coisas ao seu senhor, então irou-se o pai de família e disse ao servo, sai apressadamente pelas ruas, pelas praças da cidade, e traz aqui os pobres, os mancos, os cegos e os coxos. E então o servo disse, verso 22, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos, sai pelos valados, e força-os a entrar na minha casa. Força eles, traz eles, os dignos nenhum vai tomar o lugar. A classe lá era 3, que estava tomando um espaço de cego, coxo, de 2 nações, judeus e gentios. Já observou como os fariseus ocupam muito lugar? Os dissimulados que estavam olhando para Cristo ocupam tanto lugar, sendo que Jesus está dizendo para ele, deixa eu tratar seu coração. Seu coração precisa ser tratado. Do jeito que está, não vai participar da ceia. Está com 2 pés, 2 pernas, mas o coração está faltando um pedaço. E o pedaço desse coração quem tem é Ele, para completar. Ele quer que você confesse primeiro que Ele vai tratar. Tão preocupado com posição, preocupado onde vai sentar, o que vai falar, o que vai fazer, como vai ser visto pelos outros. Mas Jesus está dizendo, eu não tenho compromisso com o negócio de fariseu que quer ver lugar. Meu negócio é com os que têm um coração contrito. Porque também existe coxo, existe manco e existe pobre no mesmo estado daqueles homens. Não reconhece Cristo. E o servo vai, traz os mancos, os cegos e os coxos, a nação rejeitada de Israel, os que não tinham valor algum para a sociedade, aqueles que Jesus foi caminhando e quando observou e viu um cego, pega o lodo e bota ele para enxergar. Jesus vai caminhando e encontra uma mulher na beira da fonte, transforma a vida dela através da revelação do que ela vivia, a samaritana. Jesus cura um homem na beira de um tanque. Isso representa a nação rejeitada de Israel. Já estava dentro de casa. Mas o servo disse, olha, ainda tem lugar. Jesus cai embaixo, ainda nem tinha sido para a cruz ainda. Ainda tem lugar para ir aí. O plano continua mesmo. Vai atrás dos gentios. Eu estou preparado, só o Senhor mandar, a ordem é tua. O servo estava pronto. Jesus já estava pronto. Só preciso só da ordem, manda que eu vou. Tem lugar e tem de sobra. Então o servo disse, Senhor, está feito como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos. Os caminhos dos gentios. Pega grego. Eu vou chegar lá. Ô glória! Sai pelo caminho. Pega os gregos, pega os romanos. Pega os brasileiros. Vai lá em Ilhéus. Precisa continuar. Precisa nem continuar, né? Vai lá que tem um povo lá.
está meio inchadinho. Está meio resistente para aceitar o convite. Não está acostumado a comer cordeiro assado. Não está acostumado a beber suco de uva, o sangue puro do cordeiro. Não está acostumado a comer o pão sem fermento. Mas insiste lá, traz eles para cá, que vai ter festa aqui. E Jesus, com seu sangue, resgatou e salvou uma multidão. Salvou a todos, chamou para si, através do seu sacrifício, na cruz do Calvário. Vai pelos valados. Valados é uma vala. Se estava lá, estava sendo dominado pelo pecado. Não podia sair nem para um lado nem para o outro. Só caminhava a trilha do pecado. Era escravo. Mas ele diz, eu vou lá resgatar eles. Traz eles. Busca eles, traz eles para cá. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Os dignos se tornarem dignos. Os que não tinham nenhum valor passaram a ter valor por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo é que nos torna aqui. É que nos permite estar nesse momento aqui de comunhão. A comunhão com Deus, isso não é um mérito nosso. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado de Adão lá atrás. Aí você vai dizer, o que é que eu tenho a ver? Se fosse nós, pecávamos também. Adão era homem e pecou. Jesus era homem e não pecou. O grande detalhe da salvação é mostrar que Cristo, homem, não pecou. Não se achou erro nele nem na justiça do homem e nem na celestial. Porque depois que passa uma noite toda procurando um erro nele, Herodes, ele traz ele para fora e diz, ó, vocês achavam que ele era Deus? Ele é homem. Lê o texto. Não tem crime nenhum nele, 3 vezes. Vocês fariseus estavam achando que ele tinha um poder? Não é ele não, rapaz. É homem aqui, a carne e osso. Chicote ele todo. Esbufete ele todo, está todo inchado. Apanhou, sofreu, sangrou. É homem, está vendo? É sangue. Mas não tem culpa nenhuma nele não. Estou fazendo isso por causa de vocês. Eu não tenho culpa sobre isso. O preço foi pago. Cristo morreu na cruz. O sacrifício foi aceito porque foi homem inocente. A morte não achou nele, nenhuma culpa não pode prendê-lo. O povo não entende nada. A morte não prendeu, não, porque não tinha culpa, não pode prender. Porque a legalidade foi dada no Éden, depois que o homem peca. Mas Jesus vem, trilha todo o caminho, ensina. Eles não aprendem, não entendem nada. E ele é posto na cruz para nos dar a vida. Mas ele não está mais lá. Ele já está no céu. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ele está preparando a ceia celestial. Você pode sentir isso aí dentro de você? Ou o coração está insensível? Se o coração estiver gorduroso, pede para ele tratar. Mas sinta, veja pelos olhos da fé, ele preparando o cordeiro lá, preparando a mesa para nos servir. Mas eu tenho que mandar uma mensagem para você.
se não participar dessa daqui. Para muitos pode não ter valor. É um pedacinho de pão e é um cálicezinho de uva. É como um grão de mostarda. É pequeno, mas vai fazer um grande efeito no seu corpo. Vai fazer você ter parte com Cristo. Se você não ser aqui, não tem parte com Ele. Se você não ensaiar aqui, não vai ser lá. Abre de mão das coisas daqui, ser aqui, participa aqui. Quem não é digno de comer a ceia aqui, não pode ser digno de comer a ceia lá no céu. Aqui é um ensaio. Lembra quando Moisés fez os tabernáculos? Era só uma tipologia, era só uma sombra. Porque o verdadeiro era Cristo, nos dando acesso. Hoje nós podemos adorar a Deus, temos acesso diante do Pai pelo sacrifício de Cristo. Ele nos fez sacerdotes dele. Não abra de mão da ceia, do momento com Cristo, por nada desse mundo. Uma palavra não pode te impedir de cear. Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou os desejos carnais. Ele abriu de mão o prazer momentâneo para sofrer com o povo de Deus. É melhor sofrer aqui. É melhor sofrer aqui. O perdão vai ser um sofrimento para você, perdoe. Sofra aqui para não sofrer lá. É um sofrimento pedir perdão aqui. É um sofrimento renunciar aqui. Renunciar aqui porque lá não tem como. É só no corpo que você pode fazer isso. Uma vez morto, uma vez arrebatado, não tem mais jeito. Entenda uma coisa. Esse corpo que você tem é para a glória de Deus. E também para te julgar em suas obras. Tudo que você tem para fazer aqui na terra, você vai fazer no corpo, porque uma vez morto, segue-se o juízo. Nada vai ser aceito depois de morto, só enquanto você está no corpo. Não abra de mão desse momento. Não abra de mão do que Deus fez pela sua vida. Isso é um memorial. O que é um memorial? Uma lembrança. Lembrança de quê? Do sacrifício de Cristo. Não é a lembrança da última vez que você comeu pão. É a lembrança da última vez que você parou para lembrar do sacrifício de Cristo. Lembre da cruz. Lembre dos cravos. Lembre da humilhação que Ele passou. Lembre do seu coração transpassado. Lembre do sacrifício salvífico de Cristo para a sua vida. Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé para nós orarmos. Fechamos nossos olhos. Fechamos nossos olhos para falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos no melhor lugar da terra. É na sua presença. Hoje vamos comer do pão, beber do cálice, como um memorial que o Senhor nos deixou. Que o Senhor falou que só voltaria a beber novamente deste cálice no teu reino com a tua igreja.
Toma a nossa vida em suas mãos, Senhor. Toma o nosso coração em suas mãos. Tira toda mágoa, toda angústia. As palavras que foram lançadas, Senhor, arranca do coração do teu filho, para que ele possa cear, participar da sua mesa sem culpa, sem mácula. Toma cada um deles em suas mãos, Senhor. O Senhor sabe que, embora nas dificuldades, eles sendo coxos, muitos deles, cegos, eles se esforçaram para estar aqui. Toma a vida deles em suas mãos. Toma as nossas vidas em suas mãos. Nos dá certeza a cada dia da salvação. E nos dá prazer de estar participando da tua mesa. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.